E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato aqui de novo, e hoje vamos falar um pouquinho de economia. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato aqui de novo nessa sexta-feira, como é que foi sua semana? Espero que ela tenha sido boa, espero que você esteja bem agora se preparando para curtir um bom descanso nesse final de semana. Mas antes desse descanso começar, eu quero falar com você um pouco do nosso mercado, um pouco da economia do Brasil, de como ela está acontecendo aí nesse tempo turbulento de eleição. E se você está ligado nas notícias, você percebeu, ontem nós tivemos um recorde, né? O Brasil batendo mais um recorde aí, o dólar sendo cotado no seu valor mais alto desde a criação do Plano Real. O dólar ontem foi cotado, fechou a 4,19. Hoje ele abriu em alta, chegou a bater 4,22, mas agora ele opera numa baixa bem light. Agora nesse momento o dólar opera a 4,18, uma variação de 0,15%, coisa bem pequena. A gente tem que ver o que vai acontecer durante o dia, para a gente saber um pouquinho, porque as notícias elas afetam muito a bolsa. Mas eu quero falar com vocês sobre o que faz a bolsa de valor variar desse jeito, o que faz o dólar ficar com esse preço lá em cima, né? E o que isso te afeta, o que isso afeta você direta ou indiretamente. Aqui no Brasil, as pessoas têm uma concepção muito errada do que significa o dólar estar em alta. As pessoas acham que o dólar em alta é algo externo, é algo que o Brasil não tem controle. E na verdade, as moedas elas são criadas iguais, entendeu? O dólar ele não tem motivo nenhum para valer mais do que o real. São papéis, entendeu? Uma nota de $1 ela vale o mesmo que uma nota de R$1. A grande questão é que essa nota de $1 ela representa o mercado dos Estados Unidos. E o mercado dos Estados Unidos ele é regido por um governo. Então essa nota ela não vale apenas o papel que ela foi impressa. Essa nota vale um mercado inteiro. E o mercado é controlado pelo governo, de maneira direta ou indireta. E é por isso que o dólar está desse jeito, porque não é o dólar que está operando em alta ou em baixa. É o real que está operando em baixa. Quando a gente vê o dólar valendo R$4,18, isso não significa que o dólar vale mais, isso significa que o real vale menos. Isso significa que o nosso mercado vale menos e que o nosso governo vale menos. Porque da mesma maneira que eu falei que o dólar representa o mercado e o mercado é regido pelo governo, a mesma coisa se reflete aqui no Brasil. O real representa o nosso mercado e o nosso mercado é regido pelo governo, de maneira direta ou indireta. E como nós vivemos em tempos de turbulência, em tempos de incerteza política, adivinha só, os políticos controlam o governo, que controlam o mercado e vai fazer o valor da nossa moeda subir ou descer. Esse é o problema. Esse é o problema. Até pouco tempo atrás o dólar estava operando numa baixa bacana. O que foi que aconteceu nessa última semana que fez o dólar chegar nesse valor? Eu posso pensar em dois motivos. O primeiro foi o atentado político ao Bolsonaro. E o segundo foi a pesquisa fraudulenta liberada pelo PT. No primeiro, você tem o primeiro candidato liberal com uma chance de chegar ao governo, que estava liderando todas as pesquisas, e ele é um candidato que sim acolhido pelo mercado. Você vê aí centenas de empresários aí apoiando o Bolsonaro. Se esses empresários apoiam o Bolsonaro é porque eles têm a esperança que o Bolsonaro vai fazer uma coisa boa na economia. E você tem esse candidato, ele sofre um atentado, ele pode morrer. O estado do Bolsonaro ainda é grave. Entendeu? E o Bolsonaro ele saiu da campanha eleitoral, ele não pode mais fazer campanha, ele não tem como, ele vai precisar se recuperar, ele não tem mais como fazer campanha agora. Então as chances dele se eleger se abalam nesse momento. E o mercado sente isso. O mercado estava lá todo feliz. Poxa vida, olha só, a gente vai ter um liberal aí no comando, cara. Vai desregulamentar, vai desregularizar, olha só que vai deixar as coisas mais fáceis pra gente fazer negócio. Mas não, agora não pode. Por quê? Porque agora o Bolsonaro pode morrer. E aí logo depois disso você tem uma pesquisa que foi encomendada pela CUT para um instituto de pesquisa que foi fundado por um filiado do PT, que mostra aí o Haddad vencendo no segundo turno, que mostra o Haddad aí com mais de 20 pontos no primeiro turno. Uma pesquisa totalmente fraudulenta, uma pesquisa que não foi registrada no TSE.
E isso assusta o mercado, porque o mercado entende que é fraude, mas o mercado fala, poxa, se isso está acontecendo no Brasil, se eles permitem esse tipo de pesquisa, imagina só o que eles não vão permitir. Então é uma combinação de fatores que acaba valorizando o dólar e depreciando o real. E a culpa disso é essa confusão política. O mercado ele precisa de estabilidade, o mercado ele precisa de uma previsibilidade mínima. O mercado, para poder progredir, precisa de um mínimo de previsibilidade. Ele precisa entender que as coisas estão estáveis, ele precisa entender que se ele investir dinheiro hoje, amanhã ele vai ter um mínimo de retorno. Se o mercado não sabe disso, acontece o que está acontecendo agora. Fica essa loucura. E o dólar batendo recorde. Uma coisa que exemplifica facilmente isso que eu estou falando para vocês é um artigo que eu tenho aqui no Financial Times, que é um jornal da Inglaterra, falando sobre a crise no Brasil. Vai ter um link na descrição, o artigo está em inglês, você pode traduzir ele. E o título do artigo é basicamente a crise do Brasil. Ele fala que o Brasil é um Robin Hood ao inverso. E aí você fala pra mim, pô Renato, eu já escutei todo mundo falando disso, que o Brasil é um Robin Hood ao inverso. Você tira dinheiro do pobre para dar o dinheiro pro rico. O grande problema é que nessa dicotomia que a gente vive no Brasil de direita e de esquerda, quem são os pobres e quem são os ricos? O problema é que a esquerda define os ricos do Brasil como os acionistas, os bancários, os plutocratas, né? O Ciro Gomes gosta muito de falar isso. E esse não é o problema do Brasil. Esse não é o problema, porque rico todo mundo quer ser. Eu quero ser rico. Você quer ser rico. Todo mundo quer ser rico. O problema é a classe governante. No artigo ele explica certinho. O maior problema do Brasil são as grandes pensões. O maior problema do Brasil é essa máquina inchada que existe. E o único candidato que tem uma plataforma que fala minimamente sobre enxugar o Estado é o Bolsonaro. O Bolsonaro toma uma facada e tá aí o mercado do jeito que tá. O artigo fala certinho, o exemplo que o artigo usa é incrível. No artigo ele começa falando do senhor Álvaro Pinheiro, que está procurando uma nova vida. O senhor Álvaro Pinheiro é um senhor de 53 anos, engenheiro, que passou a vida dele inteira saindo de multinacional para outra multinacional viajando o mundo. Olha só para você ver. Uma pessoa no topo da sua carreira e de sua habilidade, saindo de uma multinacional para outra. Imagina só os valores do salário dessa pessoa. E aí o senhor Álvaro diz assim, não, eu quero uma vida mais estável, mais fácil. Está estudando para fazer concurso público. Olha só a mentalidade do brasileiro, olha só como é que funciona. Um cara que está no topo da carreira dele, o cara que trabalhou na Chevron, Procter Gamble, na DuPont, só em multinacional top. O senhor Álvaro está procurando um emprego que lhe dê segurança e melhor, que lhe dê uma pensão, que lhe dê uma aposentadoria generosa. Ele quer uma aposentadoria generosa, olha só. O senhor Álvaro está fazendo a prova para auditor da Receita Federal. Então olha só para você ver como que o sistema brasileiro ele é desleal, ele é cruel. Ele tira uma pessoa que estudou. Quantos anos você acha que essa pessoa estudou? Quantos anos de experiência no mercado essa pessoa não tem? Imagina a falta que esse cara pode fazer para uma empresa de médio porte, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de grande porte. E aí ele vai sair dessa empresa dele, porque para ele é mais lucro trabalhar atrás de uma cadeira fazendo um serviço que ele nunca estudou para aquilo, para auditoria da Receita Federal, onde ele vai chegar lá, vão ensinar tudo para ele vai ficar lá numa cadeirinha lá, sendo auditor. Por quê? Porque é estável, né? Passou em concurso público, já era, não é mais demitido, tem a pensãozinha dele, se ele falecer, que fica para a família, vai ter a aposentadoria gorda dele. Olha só para você ver como que o Brasil ele é às avessas. Em vez da pessoa que está no topo da carreira pensar em subir mais ainda e se tornar um diretor, um grande executivo, não, o cara pensa em sair dessa carreira de sucesso dele, que é uma carreira de sucesso, uma carreira de muito sucesso, para entrar no setor público. Para virar mais uma engrenagem aí dessa máquina estatal que a gente não consegue administrar, que a gente não consegue mais pagar imposto. Esse é o problema do Brasil, esse é o problema do brasileiro. A gente tem que acordar para isso urgente.
Se você quer votar na esquerda, você quer inchar mais ainda essa máquina, você quer? Problema seu, cara. Problema seu. Mas eu vou falar que eu avisei. Quando você estiver na merda, eu vou falar, eu avisei. Porque isso daqui, cara, não vai dar bom. Se você tem um engenheiro bem sucedido trocando o trabalho dele pra ficar dentro do Estado, mamando na teta, meu amigo, tem uma coisa muito errada aí. Tem uma coisa muito errada mesmo. Pessoal, se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Eu agradeço a sua paciência, a sua compreensão aí. Agradeço a sua audiência. Todos os links vão estar na descrição. Dá uma passadinha no nosso Facebook lá, que tem bastante coisa boa lá também. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever. E aperte o sininho, porque senão você não vai receber meus vídeos. E provavelmente o YouTube vai tirar você do meu canal, como ele está fazendo aí à torta e à direita. Mas por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana para todos vocês. Como sempre, fiquem bem, fiquem espertos. Pensem, porque ainda não é ilegal, ainda não é proibido pensar. Bênção de Odin para todos vocês. Bom final de semana e até a próxima. Valeu, pessoal.